Já estamos conectados com Lara Marim, pesquisadora, mestre em estudos culturais pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ela que é autora também de projetos e materiais didáticos desde 2008. Seja muito bem-vinda. Feliz Dia da Mulher para você. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse dia de luta para todas nós mulheres. Muito obrigada pela sua participação, professora. Vamos começar aqui falando, né? Como o tratamento dado às professoras explica a desvalorização da mulher como profissional? Olha, primeiro tem uma questão de que em toda profissão a mulher é desvalorizada, né? E a gente vê isso ali na folha de pagamento delas e em ambientes hostis de trabalho. Mas a questão da professora tem, acho que, uma dupla desvalorização, porque além de ser uma maioria de mulheres, tem a questão de que a professora tem uma associação muito grande com o cuidar, com o cuidado, né? E a gente, como professora, sabe que o cuidado faz parte da educação. Cuidar também é educar, né? Mas esse cuidar, de certa forma, ele está associado à figura feminina, à figura materna, à figura da tia, de uma familiar, enfim, alguém que faz isso como se fosse natural da mulher o cuidar, né? Então a professora, de certa forma, ela carrega essa história, né? Essa questão da figura feminina como se fosse natural o cuidar para a mulher. Mas a gente sabe que não é, né? As professoras estudam para estar ali, elas são profissionais, então cuidar não é uma coisa nata, inerente à mulher, mas é algo que você também aprende na faculdade, né? É uma questão profissional também. Então, acho que tem muita relação com essas duas questões. Isso explica também porque é tão comum ver mais mulheres dando aulas na educação básica nos primeiros anos, né? Isso antigamente era mais forte, mas continua muito forte até hoje. Sim, com certeza. Essa é uma questão histórica, né? Justamente por ter essa associação do cuidado maternal, né? As escolas, inclusive, antigamente chamavam maternal, né? Hoje em dia tem outros nomes, mas então essa questão da mulher está associada ao cuidado, e aí, junto disso, vem essa desvalorização profissional, acaba que essa profissão da professora, principalmente nos anos iniciais, é de maioria feminina ainda por essa questão histórica, né? É muito difícil ainda ver homens na educação infantil, no ensino fundamental 1. E como o machismo ele entra nesse contexto, professora? Olha, de certa forma, tem uma questão de que os estudantes que estão ali, vendo diariamente, as professoras, que são mulheres, né? Na sua escolaridade inteira, foram professoras mulheres, e eles veem diariamente essa desvalorização profissional, às vezes um pai ou uma mãe, ou enfim, alguém que questiona alguma ação da professora ou algum encaminhamento que ela dá com base no seu profissionalismo é questionada, né? Então, vê o tempo todo essa desvalorização ao seu redor, associada à figura feminina e também, né, a criança, que geralmente tem a mãe que cuida e não o pai, né? A gente ainda tem essa questão do cuidado ser mais materno do que paterno. Isso vai mostrando para esses estudantes o quanto que a mulher ainda é desvalorizada na sociedade. Então, de alguma forma, o machismo está aí, né? Em perpetuar esse tipo de situação de desvalorização profissional da professora e colaborando para uma sociedade cada vez mais machista, né? E o que a necessidade de um maior respeito, valorização das professoras sinaliza sobre o futuro? Olha, se a gente valoriza a professora enquanto profissional, certamente a gente vai também vendo que a gente pode valorizar a mulher em qualquer profissão que ela queira, né? E olhar para a professora enquanto profissional faz com que a gente desassocie, né, essa questão do cuidado materno, né, que essa profissional seja entendida como tal, né, como uma profissional e não como uma mãe ou uma cuidadora. E isso faz com que abra portas aí para as mulheres no futuro, né, para elas terem seu reconhecimento profissional em qualquer que seja a área, mas sobretudo na educação.
Uhum. Na sua ótica de pesquisadora, se hoje nós temos mulheres em diversas frentes, né, principalmente onde antes não ocorria, a gente pode falar, por exemplo, da ciência, a gente já abriu precedente para bater esse papo aqui em outras edições aqui do programa. Se hoje a gente tem esses exemplos, né, é mais mérito das mulheres, é uma evolução da sociedade, é reflexo da luta, ou são coisas combinadas? A sociedade está entendendo melhor isso? Eu acho que é um caminho das duas coisas juntas, né? Eu acho que ainda as mulheres lutam muito ainda, né? É uma luta ainda muito delas, né? Das mulheres, para conseguir mais espaço, para conseguir mais reconhecimento, mais valorização, né? Em qualquer área aí de trabalho. Mas, de certa forma, eu acho que dia a dia, né? As mulheres estão conseguindo chegar um pouco mais, né, na sociedade. Então, pequenas ações, né? Essa entrevista aqui que a gente está fazendo, uma música, um livro que você lê, uma entrevista na televisão, essas pequenas ações vão, de certa forma, dando amplitude para o discurso da mulher, né? Para o discurso da valorização da mulher na sociedade. Então, acho que é uma combinação das duas coisas. Então, quanto mais esse discurso vai chegando, de certa forma, também mais espaço a gente vai criando para as mulheres na sociedade. Uhum. E os exemplos, quando eles aparecem, né? A gente conversou isso recentemente com uma cientista aqui no nosso programa, que ela viu exemplos na TV, nos filmes, e isso fez com que ela, quando criança, quando adolescente, também pudesse seguir isso. Depois, mais velha, claro, ela foi buscar a respeito, estudar mais a respeito. Ela viu que era um mundo possível para ela, né? Mas ela também contou muito com o apoio da família. Acho que isso explica um pouco do que você acabou de falar, né, professora? Com certeza, as mulheres vão se inspirando, né, em histórias de outras mulheres também. Então, você vê um exemplo de uma mulher que conseguiu ascender profissionalmente, ou enfim, ser respeitada de alguma forma, isso dá um poder maior para a mulher, né, e também uma sensação de que ela pode, né, de que ela tem espaço, de que ela também faz parte dessa sociedade, então ela também tem que ser ouvida. Então, sem dúvida, esses exemplos dão aí essa força a mais, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação no Estúdio CBN, especial de Dia da Mulher. Lara Marim, pesquisadora, mestre em Estudos Culturais pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E lembrando que ela também é autora de projetos e materiais didáticos desde 2008, ou seja, uma mulher inspiradora para todos nós. Muito obrigada, viu, professora? Eu que agradeço, muito obrigada, boa tarde a todos.